Olá, seja bem-vindo a esse plantão que está a trazer principais informações do dia sobre Covid-19, tanto a nível nacional como internacional. Para já, nota começa com informações nacionais. O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, já declara estado de emergência nacional para um período de 20 dias. Mais informação com Silvana Gomes. Boa tarde, Silvana. Boa tarde. Exatamente, Elizabeth. O estado de emergência acaba de ser em instante ali decretado pelo chefe de Estado, um instrumento que o Presidente da República da Flama permite ao Governo e autoridades nacionais a fazer com que medidas que têm estado a ser decretadas ali no país a ser cumprido de forma rigorosa para toda a população a nível nacional. Então, bem comigo essa declaração do chefe de Estado. Caros compatriotas, nas ilhas e nas comunidades do exterior, prezados cidadãos de outras nacionalidades que residem em Cabo Verde. Uma das características do nosso modo de ser e de estar é a proverbial disponibilidade para, em permanência, congregar esforços para ultrapassar barreiras, recriar mundos, reinventar a vida. Assim foi nas crises provocadas pelas secas de triste memória, nas epopeias vitoriosas da construção da nação e do Estado e na edificação permanente da nossa cultura cabo-verdiana. Perante dificuldades aparentemente insuperáveis, as nossas respostas têm-se caracterizado pela capacidade de colocar o interesse das pessoas e da coletividade acima de quaisquer outros, ainda que considerados legítimos. Neste momento em que o mundo e Cabo Verde são assolados por uma pandemia provocada pela Covid-19, que a todos ameaça, com o seu cortejo de sofrimento e destruição, com graves implicações sociais, somos chamados a unir esforços, a apelar ao nosso espírito patriótico para enfrentarmos e vencermos este desafio muito complexo e difícil. Pela sua natureza e pelos elevados riscos que a doença acarreta, somos convocados a realizar esforços de grande envergadura, que implicam entrega total, sacrifícios importantes, como a renúncia temporária a bens essenciais ao exercício da nossa cidadania democrática plena. Pela primeira vez na nossa história, somos obrigados, em defesa da vida, da saúde e do bem-estar das pessoas e da nossa sociedade, a utilizar um instrumento previsto na Constituição da República, que é a Declaração do Estado de Emergência. Como a própria denominação espelha e a Constituição da República determina, tal Estado, necessariamente temporário, apenas deve ser declarado quando importantíssimos interesses nacionais se encontram ameaçados. Não duvido que a situação em que vivemos, ameaçados por uma pandemia com grande potencial de disseminação e de destruição de vidas, de saúde e da economia, configura um quadro excepcional que deve impor medidas excepcionais. Assim, após profunda reflexão, da auscultação de amplos setores da sociedade, de consultar o Conselho da República e de, como determina a Constituição da República, ouvir o Governo
e obter a autorização da Assembleia Nacional, na qualidade de Presidente da República, tomei em consciência e com pleno sentido das responsabilidades a decisão de declarar o estado de emergência, de o decretar em todo o território nacional, estado que vigorará pelo período de 20 dias a partir das 0 horas do dia 29 de março, com o objetivo de defender valores e interesses fundamentais do país e da nossa comunidade, proporcionando às autoridades os meios legítimos para um combate mais alargado e mais eficaz a essa pandemia, num quadro constitucional claro e seguro. Declaração de estado de emergência, que também incide temporariamente no direito à liberdade, incluindo direito de deslocação e de migra, direito a trabalho e direitos de trabalhadores, direitos à propriedade e iniciativa económica privada, direito de reunião e de manifestação e também liberdade de culto religioso. Declaração de estado de emergência que pode afetar direitos que se abrangido no decreto presidencial. Sem papel, naturalmente, de que esse direito, liberdade e garantia que expressamente a própria Constituição te proíbe essa suspensão. Apesar de restrições que estão na declaração de estado de emergência, nossa democracia está a continuar a funcionar. E tudo direitos, liberdades e garantias que está abrangido pela suspensão está a continuar em pleno vigor. Por exemplo, está a continuar em vigor liberdade de expressão, liberdade de informação ou liberdade de imprensa. Estado de emergência decretado de acordo com a Constituição de Cabo Verde e em nome de Constituição que até implica, pois, um qualquer apagão democrático. As situações de exceção constitucionais que legitimam a suspensão de alguns direitos, liberdades e garantias fundamentais são o mecanismo proposto pela nossa Constituição para proteger esses mesmos valores, admitindo que possam ser temporariamente suspensos para que as condições do seu pleno exercício sejam reconstituídas. Daí que a Lei Fundamental de Cabo Verde preveja que esta suspensão apenas possa ocorrer num estado de exceção, exclusivamente num quadro de exceção decretado e delimitado pelos órgãos de soberania estribados numa legitimidade democrática direta. Decisão do Presidente da República com autorização da Assembleia Nacional. Assim, caros concidadãos, eu tomo esta decisão precisamente para fazer afirmar a Constituição num momento de exceção, nos exatos termos, sentido e limites que ela contém e ela estatui. Também aqui valerá inteiramente, assim, a ideia que tantas vezes tenho proclamado de que não há democracia fora da Constituição e muito menos democracia contra a Constituição. Estou profundamente convencido de que este importante instrumento será utilizado
de forma adequada e de modo a contribuir para que, no mais curto espaço de tempo, tenhamos controlado a doença e devolvido tranquilidade às mulheres e homens cabo-verdianos e de outras nacionalidades que no cotidiano constroem esta nossa nação. Deve falar, é importante falar, que a vigência de estado de emergência é um teste também a solidez de nossa democracia, a solidez de nossas convicções democráticas. É por isso que na formação desta decisão, o Presidente da República quis obturalhar Governo, Conselho da República, Assembleia Nacional, partidos com representação parlamentar, líderes religiosos, sindicatos, empregadores, cidadãos de diferentes setores sociais. Democracia não está a fazer que diálogo, confronto de ideias, atenção permanente de sinais emitidos pela sociedade e que participação responsável de todo ator político e social. Na estado de emergência, não está a continuar na democracia. Onde que a opinião de todas as pessoas é importante. Opinião de oposição é importante e deve ser sempre tida em conta no momento de decisão. Neste exercício que a democracia exige, também o Presidente da República acompanhará permanente e atentamente toda a execução do estado de emergência e continuará a escutar a sociedade civil. Cabo-verdianas e cabo-verdianos, prezados compatriotas e cidadãos que conosco vivem no nosso Cabo Verde. O estado de emergência não mata o Covid-19. O estado de emergência é apenas um instrumento que permite ao Governo e outras autoridades adotar as medidas necessárias, essas sim, para reprimir a propagação do novo coronavírus entre nós. É, pois, imprescindível que todos, cada um de nós, cumpra rigorosamente todas as instruções que têm e continuarão a ser feitas ou impostas pelo Executivo. É o nosso comportamento, a nossa atitude diária, dentro de casa e nos espaços onde sejamos autorizados a circular, que se vence a doença. Meus amigos, a nossa vida continua. Os desafios que temos vindo a enfrentar não estão postos de parte. Temos de lidar com eles e continuar a dar-lhes a mesma atenção, assim como agora estamos centrados neste combate ao coronavírus. O Presidente da República pede vivamente para que ninguém baixe os braços, por exemplo, ao grave problema do alcoolismo. As tentações serão maiores agora que estamos confinados à casa, à ansiedade, à convivência permanente com um número reduzido de pessoas, ao nosso núcleo familiar restrito. O consumo de bebidas alcoólicas e outras substâncias psicotrópicas, nestas situações, tende a agravar os problemas e a potenciar o conflito. Mais uma vez, é a nossa atitude e a nossa responsabilidade para connosco próprios e para os que nos são mais próximos e de nós dependem, como sejam os nossos filhos e familiares mais vulneráveis, que fará toda a diferença. Outra preocupação que me assola tem a ver com a serenidade e a paz familiar. O respeito mútuo por todos os membros da família,
a tolerância e a sensatez têm de prevalecer e orientar as nossas decisões dentro de casa. O coronavírus obriga-nos a estar dias e dias no nosso espaço doméstico, com as mesmas pessoas, a nossa família. Obriga-nos a conviver de uma forma que há muito que não sabemos como é. Temos de estar com cada membro da família, cada um com a sua personalidade. Ora, temos de aprender e a oportunidade de fortalecer o nosso espírito democrático, a nossa responsabilidade e gerir o nosso espaço familiar com autoridade, sem esquecer o respeito pelo outro, com responsabilidade, lembrando que isso implica amor, tolerância e compreensão mútuas. Nesta hora muito difícil, apelo a todos a se empenharem com determinação, confiança e permanência na luta contra esta doença Covid-19, para vencê-la o mais rapidamente possível, sem sermos derrotados pelas outras doenças. Este é um daqueles combates em que nós, os cabo-verdianos, estamos todos do mesmo lado, em Cabo Verde e na diáspora. Mas este é um daqueles combates em que toda a humanidade se deve encontrar do mesmo lado, contra um único e imortal inimigo, o novo coronavírus. Aqui nós somos todos soldados do mesmo exército, sem distinção de espécie alguma, de cor, de ideologia, filosofia, religião ou condição social e económica. Estamos todos juntos, como um só, numa batalha da nossa vida e pelas nossas vidas. Não tem que ser junto, porque não tem que ser tudo junto para não vencer as batalhas. Ninguém pode esmorecer. Nunca tem tempo para perder. E nunca pode dar o luxo de ser frouxo, hesitante ou descuidado. Não tem uma missão clara de vencer uma grande ameaça contra a vida. Uma ameaça que pode destruir nossa economia. Esforços gigantescos que o tem feito como Estado há mais de 44 anos e como nação durante séculos e séculos. Grandes conquistas que eu tive, de todo nível. E que as conquistas estão hoje ameaçadas. Se nunca for capaz de agir como um só. Numa mesma luta para nós. Para aquele que não é. Para aquele que não tem feito. Especialmente para não poder garantir o nosso futuro. Nós não estamos habituados a sacrifício de toda espécie. Sacrifício que também tem medo. O Presidente da República te acreditar e te confiar que tudo junto nós é capaz de vencer. Resistir e vencer. Viva a democracia, viva Cabo Verde. Muito obrigado. Palavras encorajadoras de chefe de Estado nesse momento que realmente todo o povo se necessita de força para encarar essa nova realidade. E na sexta-feira, na fim de tarde, o primeiro-ministro anuncia na sua página de rede social que o país recebe um conjunto de doação para ajuda no reforço e combate à Covid-19. Já a nível mundial, essa pandemia já tira a vida de mais de 26 mil pessoas e já infecta cerca de 572 mil em 183 países desde o início da epidemia que começa na China. Nesse momento, a Europa e o continente americano é que esse que tem registrado mais casos. Na África, o número de casos se aproxima de 4 mil. No entanto, no meio de tudo isso, também tem histórias e casos de recuperação. Dados da Organização Mundial de Saúde falam que mais de 100 mil pessoas
já recupera de Covid-19 a nível internacional. Nosso plantão fica para ali, continua ligado na Record TV e também acompanha mais informações na nossa página na rede social. Logo mais, não tem ali mais um plantão com Silvana Gomes, que também traz novas informações disponibilizadas para o Ministério de Saúde. Continua a fazer boa parte em prol de prevenção, junto no combate Covid-19.